Aleluia. Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. E então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, caros irmãos e irmãs. Uma saudação novamente quem nos acompanha pela transmissão aqui do Web TV. Primeiro, uma brincadeira para dizer assim que mesmo que a gente celebra na igreja essa grande solenidade, um dos pontos centrais da nossa fé cristã, para mim sempre nesse dia colocar o vermelho é um peso, sabe? Eu tenho que falar com o Dom Paulo César para a gente nesse dia de Pentecostes transformar o vermelho em azul, né? Para quem é gremista usar o vermelho, né? Mas isso é só para a gente descontrair um pouquinho, para a gente entrar nessa dinâmica dessa nossa celebração, da riqueza da celebração. A gente fez um percurso de 50 dias. A gente veio se preparando para isso que é a culminância de todo o nosso tempo pascal. 50 dias. E é muito interessante porque nesses 50 dias, durante as nossas missas, seja de domingo, seja durante a semana, foram oferecidas para nós, sempre tirando o dia de santos e santas, foram oferecidas para nós leituras dos Atos dos Apóstolos. Mas com qual intencionalidade? Para mostrar para nós que o que nós estávamos em vista de celebrar, e chegamos hoje a Pentecostes, é aquilo que as primeiras comunidades cristãs tinham com maior consciência, com maior clareza, de que tudo o que estava acontecendo na vida deles, tudo o que estava acontecendo na vida de comunidade, e quando eu digo tudo o que está acontecendo, não estão excluídos aqui conflitos, as mortes, as perseguições, os martírios que foram intensos nesse primeiro período, mas que eles tinham essa clareza de que tudo isso, o que se passava ali era obra do Espírito. E da mesma forma, tudo que o Espírito tinha, eles também tinham essa clareza que tudo aquilo que o Espírito tinha realizado em Jesus Cristo, agora estava realizando neles. Por isso esse ardor, essa dinamicidade, os Atos dos Apóstolos vai mostrando, não perder tempo com as coisas, vamos lá, nós temos uma missão para cumprir, para desempenhar. Esse dia, Pentecostes, a gente fala Pentecostes, a gente fala Espírito Santo, eu gosto de uma outra palavrinha, que eu penso ser mais profunda, que talvez seja, nos insere no verdadeiro significado do que nós estamos celebrando aqui. A gente fala a divina Ruá, né? Deus envia a divina Ruá sobre todos nós, o seu Espírito. Mas que nada mais, nada menos a Ruá, quando a gente fala, para se referir à ação do Espírito, significa para a gente isso, o sopro que está no Evangelho, o ar, o vento, tudo aquilo que se movimenta, o alento vital profundo. E é muito interessante porque o Ruá não vem de raiz, por exemplo, claro que aqui o Ruá é hebraico, mas a sua raiz primitiva não vem do hebraico. Vem de uma outra origem das línguas dos povos semíticos, que eles, para expressar essa força vital, que obviamente eles não chamavam de Deus, mas essa força vital que vinha sobre eles,
que dava energia, que dava força, eles chamavam isso do Ru. Eles falavam isso, o Ru está sobre nós. E essa palavra, para eles, esse sentido do Ru, é aonde que estava esse Ru? Onde estava? O Ru, essa força, estava entre céu e terra. Ali habitava essa força. Ali estava o Ru, o vento, o ar. E é muito compreensível para nós. A gente abre as nossas portas, nossas janelas, e a gente olha para o tempo e a gente diz assim, opa, hoje o vento está se movimentando, né? Está se mexendo. A gente olha em outro momento e diz assim, está tudo parado, né? Nada se mexe. Eles também tinham exatamente essa compreensão de que essa ruá, tudo aquilo que está entre céu e terra, pode estar em calma, mas também pode estar em movimento. E para eles a grande compreensão era o quê? Que esse espaço é o ambiente no qual os seres vivos, as pessoas, bebem a vida. E aí é compreensível esse gesto de Jesus. Por quê? Porque Ruá, então, veio significar para nós exatamente o sopro vital. Os povos semíticos, eles iam lá, o sinal de vida, de que alguém está vivo nesse ambiente entre céu e terra, era chegar perto e dizer assim, está respirando. Ele respira. Então veio significar isso para nós, na tradição da igreja, no cristianismo, o sopro vital, a energia de Deus. E isso a gente retoma lá no princípio, quando a gente toma o Gênesis, nós vamos perceber que quando Deus modela o homem do barro, o que ele faz? Ele sopra em seu nariz, do homem do barro, o hálito de vida. Por que eu faço toda essa volta? Porque no evangelho de hoje é exatamente isso que acontece. Jesus sopra sobre os apóstolos para comunicar, nos apóstolos, comunicar o seu espírito. E Pentecostes, talvez ainda é bom que a gente tenha essa compreensão, que Pentecostes vem recordar para cada um de nós, vem recordar para toda a nossa igreja, que o Espírito Santo, ele faz parte de nós mesmos, que continua, que constitui para a gente, faz parte da nossa identidade, da nossa construção de pessoa, e que não ter, veja aqui, depois eu quero aprofundar um pouquinho isso, que o Espírito, ele não precisa vir de nenhum lugar, porque ele já está. Porque nós já somos habitados por Ele. Ele está em nós, antes mesmo de que nós existíssemos. Então, o Espírito, esse sopro vital, ele é para a gente o fundamento da nossa vida, o fundamento do ser da gente. É a causa de tudo, de tudo aquilo que se torna possibilidade na nossa vida. Em todas as nossas dimensões da vida, aliás. Então, nós nada podemos fazer sem Ele. Da mesma forma, que também nós não podemos de nós nos privarmos da sua presença. Em nenhum momento da nossa vida. Então aqui eu quero chamar a atenção para um aspecto, que eu quero ser bem entendido com o que eu vou dizer, nesse aspecto de que ele não tem que vir de lugar nenhum. Porque veja, todos nós, eu também, todos nós, com certeza, rezamos muito para o Espírito, não é assim? A gente pede para o Espírito Santo iluminação. A gente pede para o Espírito Santo fortaleza. A gente pede que o Espírito Santo nos inspire. Diante de opções que a gente tem que tomar, a gente vai lá e faz as nossas preces, as nossas rezas ao Espírito Santo. E é isso mesmo. É isso mesmo. Mas veja, qual é a finalidade disso? Essa oração que a gente faz ao Espírito, ela só vai ter fundamento, ela só vai adquirir pleno sentido em cada um de nós, quando ela nos leva a tomar consciência de que o Espírito, ele já está em nós. De nós tomarmos consciência da sua presença, da sua ação em cada um de nós. Então, as orações que a gente faz ao Espírito, qual é que é o sentido disso?
se o Espírito já está em nós? O sentido de a gente pedir, de a gente rezar ao Espírito, nada mais, nada menos é para a gente, de a gente pedir, de a gente ativar em cada um de nós esse impulso, de nos deixar, de fato, conduzir por essa presença inspiradora e essa presença criativa na nossa vida. Esse é o sentido. Por quê? Porque o Espírito já está em nós. Parece que aqui a gente tem um movimento, um duplo movimento. Primeiro, de a gente rezar para tomar consciência de que o Espírito já está em nós. E o segundo, a gente rezar para quê? Para permitir que esse Espírito que já está em nós, ele possa atuar em nós. Ele possa atuar em nós. De nós não fecharmos, como os discípulos no Evangelho de hoje, de a gente não fechar as portas ao Espírito. O Espírito, ele exatamente, ele quer estar conosco de modo preferencial, nesses momentos que nós estamos tristes, que nós estamos com medo, que nós nos sentimos apáticos, que nós nos sentimos que não temos a energia suficiente para enfrentar as nossas dificuldades. Então, o Espírito, ele ativa em nós esse impulso dessa grande força, dessa presença inspiradora e criativa de Deus em nós. Se a gente recorda aquele grande diálogo de Nicodemos, aquele diálogo noturno de Nicodemos com Jesus. Nicodemos que queria descobrir, fazer essa experiência com Jesus. Como que se faz esse contato íntimo com Deus? Queria ter esse diálogo, compreender se de fato Jesus era o Filho de Deus. O que Jesus vai dizendo para o Nicodemos? Que o Espírito, ele sopra onde quer, Nicodemos. O Espírito sopra onde quer. Em outras palavras, Jesus está dizendo para o Nicodemos, Nicodemos, o Espírito, ele sopra em tudo. Porque o Espírito ele não distingue ninguém. O Espírito, ele é amor. Ele ama tudo, ele anima tudo. A gente costuma sempre dizer, na nossa catequese, que o Espírito é a alma de tudo, Quanto vive, é a alma de tudo quanto respira. Em outras palavras, o Espírito na nossa vida esperança. É esperança. Então, nesse sentido, cada um de nós somos uma terra fértil, uma terra propícia, onde que o Espírito Santo ele atua. Essa linguagem, ele desce. Ele desce para nos encontrar e despertar essa nossa vida atrofiada, essa nossa vida muitas vezes fechada, essa nossa vida muitas vezes apática. É por isso que é necessário que ele desça, essa linguagem simbólica. Porque com o toque do Espírito em nós, uma identidade nova ressurge em nós. Nos tornamos homens novos, pessoas novas. Não somos mais, como diz a leitura, nós não nos tornamos mais estrangeiros. Nós não somos mais desconhecidos. Nós não somos mais inimigos de nós mesmos, inimigos do outro. Porque a presença do Espírito dá calor para a gente. Dá sabor para a nossa vida, para a nossa existência. Eu gostaria de concluir, eu tenho falado isso em todas as missas, para a gente poder compreender bem essa força, o dinamismo do Espírito. Eu creio que todos nós, a gente tem experiências, a gente tem pessoas, e talvez possa ser nós, inclusive, que fazemos a experiência de vida no Espírito, que bebemos dele, que vivemos nele, e que muitas vezes essas pessoas, ou então nós mesmos, muitas vezes não sabemos disso. Mas por que mostra para nós que ali está de fato alguém que bebe, alguém que vive do Espírito? Porque essas pessoas, ou nós então, nós vamos ter uma visão diferente do mundo, uma visão diferente do ser humano, uma visão mais aberta, uma visão acolhedora. Certamente essas pessoas, ou nós mesmos, nós vamos ser motivo de alegria, um motivo de cuidado para aqueles que nós nos aproximamos. Então nós vamos ser uma presença agradável, uma presença que transforma. Aqui a gente pode novamente fazer uma ligação lá com Moisés, quando ele sobe a montanha para receber as tábuas da lei. O que narra lá no Êxodo? Que Moisés começou a perceber que Deus estava lá a partir de uma brisa suave. A brisa suave. E que transformou a vida de Moisés.
Aquela brisa ali leve que Moisés sentiu, ela transformou aquilo que poderia ser desânimo, aquilo que poderia ser um fracasso, aquilo que poderia ser tristeza, transformou exatamente em dinamismo, transformou em alegria, transformou em força para Moisés continuar a sua caminhada. Então, da mesma forma, as pessoas que vivem do Espírito, que bebem do Espírito, consciente ou inconscientemente, isso provoca na gente exatamente esse sentimento de uma brisa suave. Alguém que passa por nós, que nos deixa diferente. A nossa vida, quem sabe, naquele dia, a gente estava um pouquinho entristecido, sem encontrar um horizonte, e de repente a gente se encontra com essa pessoa e tudo se transforma. Ora, esse é o sentido da presença do Espírito na nossa vida. Para concluir, eu gostaria novamente de dizer outro aspecto da força do Espírito em nós. Se por um lado nós, na sociedade, no mundo, a gente está vivendo novamente um tempo onde que os contágios de Covid têm se acentuado, né? A gente tem visto muitos contágios, que isso não tem implicado, obviamente, também em mortes, mas contágio. E que por causa disso a gente novamente tem que viver esse cuidado do isolamento, o cuidado de um para com o outro, para a gente não se contaminar, para a gente não destruir o nosso sistema viral. Eu gostaria de chamar a atenção para outra questão, porque nós não devemos esquecer, nesta solenidade de Pentecostes, que há um outro tipo de contágio que a gente precisa acolher em nós. Se de um lado o contágio do coronavírus, do Covid, leva a gente a se proteger, usar máscaras, esse outro tipo de contágio, que é o bendito contágio, a gente tem que permitir que nós tenhamos esse contágio para ter acesso à nossa interioridade mais profunda, que é o contágio do Espírito, que vai nos envolver, que vai pedir de nós, veja, vai pedir da gente, para a gente tirar tudo, tirar todas as máscaras com as quais nós muitas vezes nos defendemos ou nos escondemos do Espírito. Então, a gente está vivendo agora o tempo do Espírito, o tempo do bendito contágio. Esse Espírito que transforma as nossas vidas, transforma as nossas relações, transforma, nos coloca nessa perspectiva do cuidado compassivo, de uma presença solidária no mundo, nas pessoas que ajudam as outras de uma forma desinteressada, nessa hospitalidade, nessa acolhida na nossa vida. Então, meus caros irmãos e irmãs, vamos viver esse tempo do Espírito. Vamos permitir que essa divina ruá, esse sopro vital, ele atua em nós. E que nós possamos beber nele e viver dele. Assim seja. Assim seja. Convido a ficarmos